E aí eu lembrei de um irmão que era um pastor, que ele compartilhou em meio à igreja, né? Lá na congregação, lá que o pessoal estava reunido, que ele, nesses processos todos que eu estou usando aqui José como espelho para nós, ele se sentia muito sozinho muitas vezes, na maioria das vezes, que parecia que a cada dia era uma luta, é como se ele estivesse esburacando assim, ele esburacava com uma britadeira um pouco mais, assim, ó, de uma montanha, né? Cada dia um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. Pense uma montanha assim, e ele ali com a britadeira, todo dia. Aí cada dia assim um pouquinho assim. Mas ele disse que sabia que depois deixaria uma via pavimentada, atravessando essa montanha. Entendem? Para que não precisassem dar mais a volta ali, ó, ou subir toda ela e passar para o outro lado. Mas ele falava assim que a próxima geração, os meus filhos, sendo biológicos, espirituais, eles não vão mais precisar dar a volta na montanha, mas antes vão andar a 120 quilômetros em uma via pavimentada. Ele deu um exemplo assim, muito, muito legal. Amém. Shabbat Shalom. Mais uma vez a todos que estão aí na transmissão. Shabbat Shalom para vocês também. Muito bom estar aqui, nos reunindo como congregação no Shabat, né? Vou fazer uma breve oração, então, para a gente iniciar o estudo da palavra de hoje, né? Estamos na 10ª porção da Torá, a Parashá, a porção Miquetes, que quer dizer no fim. Vou fazer uma oração, então. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, para tudo precisamos do Senhor. Que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, Pai, sobre nós, abrindo os olhos dos nossos corações, que possamos desfrutar das maravilhas da Tua Torá, que pelo Teu Espírito sejamos edificados, sejamos cheios do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Que haja um envio dos Teus anjos, Senhor, de maneira especial durante o ensino também, a manifestação da Tua Shekhinah, Senhor, neste lugar, em nossos corações, em nossas vidas, e que essa palavra venha a nos fortalecer, a nos encorajar, a nos edificar a nossa fé, Senhor. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos, em nome de Yeshua. Baruch Hashem. Então, eu vou pedir por gentileza, né, que a gente evite o máximo de andar assim desnecessariamente durante a palavra, e que se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa durante o ensino, espere a bênção final ali que o Pedro vai dar, que a gente pode conversar depois, né, a respeito. Então, como a gente pode ver aqui, ó, na projeção, a gente está na Parashá Miquetes. Parashá Miquetes, como eu falei, quer dizer no fim, e que se encontra no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Essa porção vai do capítulo 41 até o verso 1. Capítulo 41, verso 1 até o capítulo 44, verso 17. E também temos ali um trecho de 1 Reis, né, associado à porção de hoje, chamada Haftará, que fala. Haftará de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 3, verso 15 até capítulo 4, verso 1. E na Brit Hadashah, ou seja, na Nova Aliança, temos o trecho do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 16, verso 1, até o capítulo 17, verso 27. Então, vamos ver aqui na projeção um breve resumo do que temos na Parashá Miquetes. Acompanhe aqui. Miquetes inicia-se com o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas esqueléticas, devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 vacas magras, seguido por 7 magras espigas de cereal, devorando 7 espigas saudáveis. Faraó chama seus conselheiros e necromantes para decifrar os sonhos, mas os mesmos não tiveram sucesso. Se você até quiser abrir as suas Bíblias aí em Gênesis, né?
capítulo ali 44, onde se inicia a porção de hoje, e quiser até acompanhar esse resumo ali, né, seguindo os versos ali, os capítulos dessa porção de hoje, você pode fazer isso também. O copeiro, ele lembra de José, que havia estado na prisão por 12 anos, então Faraó o chama para interpretar seus sonhos. E acreditando seu poder de interpretação unicamente a Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o único Deus, José diz a Faraó que após viverem 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, o Egito seria assolado por 7 anos de uma escassez devastadora. Depois José aconselha o Faraó a procurar um homem sábio para presidir a coleta e o armazenamento de grande quantidade de alimentos durante os anos de fartura. Então Faraó designa o próprio José para ser o vice-rei do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do Egito. Continuando, a mulher de José, Azenate, né, ela dá à luz 2 filhos, Manassés e Efraim. E os anos de fartura e escassez acontecem como José havia predito. E com a fome abatendo também a terra de Canaã, os irmãos de José vão ao Egito para comprar alimentos. E como não reconhecem seu renomado irmão, José põe em ação um plano para entender se eles se arrependeram totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Pense, mais ou menos umas 2 décadas. 2 décadas aí é um bom tempo até, né? Então isso aí me chamou a atenção, né? Essa questão aí, 20 anos que ele passou por todo esse processo. Pensem, o processo que viveu José durou somente 20 anos. 20 anos de rejeição dos irmãos, abandono que ele pode ter sentido por parte do seu pai Jacó, e também a calúnia, né, a mentira por parte da mulher de Potifar, que o levou para a prisão, né, esse fato aí. E a tardia lembrança que o copeiro, né, se você olhar aí, como eu falei, você poderia ter acompanhado ali também na Torá, ali na Bíblia, né, esse resumo aí, você vai ver ali que o copeiro, quando ele sai lá da prisão, ele não lembra de José, né? Ele só lembra muito depois, ali na hora que precisava de alguém para revelar o sonho de Faraó. Então, essa tardia lembrança que o copeiro teve em falar para Faraó que José estava preso injustamente também fez parte desse processo aí. Então, até o momento que os irmãos de José o venderam, até o reencontro, né, do momento de venda de José até o reencontro, temos aí um processo de quase 20 anos. É coisa. Onde José permaneceu firme, fiel ao Senhor e aos seus princípios, mesmo com tudo de errado que vinha contra a sua vida durante esses processos, né? Deixando um grande exemplo para nós. Então, continuando aqui nos slides com o resumo da porção, José, depois, né, daquele caso ali, que foi ali que os irmãos não reconheceram, né? José, ele põe em ação um plano ali, né? Para entender se os irmãos haviam totalmente se arrependido pelo pecado de tê-lo vendido. José age com indiferença, né? E acusa seus irmãos de serem espiões, mantendo Simeão como refém, enquanto o restante dos irmãos retornam com os alimentos para Canaã. José, ainda não sendo reconhecido, conta-lhes que Shimon, será libertado apenas quando retornarem ao Egito com Benjamim. Então ele estabelece essa demanda aí para os filhos de Israel. E depois, relutante, né, a princípio, mas confrontado pela escassez crescente, Jacó finalmente concorda em permitir aos filhos que levem Benjamim com eles. Ao chegarem ao Egito, José testa ainda mais os irmãos, tratando bem a todos, mas mostrando um grande favoritismo por Benjamim. E quando os irmãos finalmente voltam para casa com os baús repletos de cereais, José esconde sua taça na sacola de Benjamim. E este é acusado de ter roubado o precioso objeto.
E a porção termina com a ameaça pendente de que Benjamim será feito escravo do governante egípcio, certo? Então eu quero gastar esse breve tempo que temos aqui pela manhã falando acerca da vida do patriarca José, e eu vou fazer paralelos com os processos que passamos em nossa caminhada com Deus. Um processo individual também de nós como crentes em Yeshua, né? Não só o judeu, mas também serve para não judeus, todos que fazem parte da carral de Yeshua, do corpo de Yeshua. E não existe vida sem processos diante do Senhor. Eu gosto muito de um texto das Escrituras, quando José se revela aos seus irmãos. Claro, esse trecho que eu vou falar aqui se refere à próxima porção, que se encontra em Gênesis 45, que é quando José ele se revela aos seus irmãos, e isso após passar muitos processos diante de Deus, como já vimos quase 20 anos aí, ó. Então José ele diz para seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus me enviou e me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Como eu falei, isso está em Gênesis 45. E a vida do patriarca José é algo atemporal, a gente tem que entender isso. Ou seja, a história de José faz parte da palavra de Deus, correto? Faz parte da Torá, que é ali o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros que temos nas Bíblias hoje. E por isso ela vai além das fronteiras do tempo. Todo chamado Antigo Testamento, que de antigo não tem nada, eu sempre falo isso, nos serve para o presente, para a nossa caminhada hoje e principalmente para o nosso futuro. A história da vida de José nos é útil hoje de maneira muito forte no futuro, pelo fato de que José é uma figura profética. José representa o futuro de Israel, José tipifica também a figura do Mashiach, a figura do Messias, e tudo isso está em concordância. É como se fosse uma sinfonia, sabe? Soando na mesma nota, com as palavras do Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, não precisa abrir, que diz que toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra, que é a obra do reino. E lembrando que quando o apóstolo Paulo ele ensinou isso que eu acabei de falar aqui, que está em 2 Timóteo, não havia o Novo Testamento compilado ainda como temos hoje. Ou seja, Paulo se referia ao chamado Antigo Testamento ali no caso. E há relatos, se você estudar a história da igreja, de que homens de Deus, após o 1º século, que quando eles liam esses livros, as escrituras, eles liam sobre a vida dos apóstolos, eles podiam ouvir a melodia. Existem arquivos que têm esse registro. E esse que é o desafio aí para nós que entendemos a restauração. É de, no espírito de Elias, como diz lá em Malaquias, nos reconectarmos aos pais. Que aqui no caso eu estou fazendo uma aplicação referente aos apóstolos do Cordeiro, convertendo nossos corações a eles também. Entendendo aonde estão os marcos que foram removidos durante esses 2000 anos aí de história, né? E por isso que, por exemplo, a gente tem esse entendimento, sendo judeu ou não judeu, zela pelo Shabat como o dia do Senhor, como dia de descanso, ou separamos dos demais dias da semana. Por isso que todo Shabat também, quando terminamos os louvores,
E orações agora há pouco aqui de forma coletiva, a gente proclamou, dizendo ao Senhor, faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos, renova os nossos dias como dantes. Estamos na busca de restaurar a doutrina apostólica em meio ao corpo de Yeshua, ao seu contexto original, ou seja, como eu falei, soando na mesma nota, né? Alinhados com aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos. Agora tem um porém, né? Esse não é um trabalho do dia para a noite, não é um trabalho do dia para a noite e nem da noite para o dia. É um trabalho geracional, e os processos que estamos galgando, individualmente também, não só como corpo, servem para que Deus forme Yeshua em nós. Esse é o propósito, para alcançarmos a estatura de pais, que eu quero dizer, ou seja, de filhos maduros, para que a próxima geração convertam os seus corações a nós. É uma passada de bastão, é passar o manto. E Deus sempre faz a obra através dos remanescentes. E o mais maravilhoso disso é essa revelação que Hashem tem trazido em todo, isso aí é em todo o planeta, né? Não é só em tal ministério XYZ. Não se refere a mais uma estratégia ou uma visão de uma denominação, mas sim de voltar às águas puras da palavra do Eterno, sem dogmas de homens. Esse é um dos pilares da restauração. Voltarmos a ter a palavra de Deus como autoridade máxima sobre cada um de nós. E com isso seremos geradores de unidade na igreja do Senhor. Homens e mulheres de visão e não de divisão. Porque você vê o que foi feito em 2000 anos de Yeshua para cá, nesses 2000 anos, foi uma variedade doutrinária que mais causou divisão do que unidade. Virou uma salada. Se você for ver, por se perder o contexto original das Escrituras. E para todo esse trabalho aí também a gente vai precisar aprender com Yeshua. Sem ele nada podemos fazer. Ele mesmo disse, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E José, o patriarca José, ele entendeu essa questão da humildade, esses processos. Ele não trabalhou para si mesmo. E ele entendeu que foi enviado por Deus a fim de preservar a Israel, a fim de preservar as gerações que viriam. Ele trabalhou em prol da próxima geração. E por isso que o nosso trabalho também no reino de Deus, ele não é simplesmente para uma denominação, para um ministério, mas é por uma geração. A gente tem que entender isso, a geração da Torá. Mesmo que o Eterno use denominações, ministérios para isso, entende? José, ele foi um pai geracional que trabalhou pela próxima geração. Mas até José amadurecer nisso, como a gente falou aqui no início da ministração, foram vários processos na presença de Deus. Vários. A vida de José foi muito agitada, cheia de tribulações, dificuldades extremas. Mas através disso, José exerceu perseverança e fidelidade a Deus. E isso é um exemplo para a nossa caminhada hoje. Fico refletindo ali, né, sobre a vida de José, que quando o moço mostrou-se insensato, ele fermentava entre seus familiares ali com seus sonhos. A gente viu isso na porção passada que o Pedro ministrou aqui. José teve os sonhos por parte de Deus, mas o problema ali é que José não compartilhava os sonhos de uma forma sadia ali, uma forma correta em meio aos seus pais e irmãos. E isso me traz à mente, fazendo um paralelo com a gente, quando nós nascemos de novo, no início ali da caminhada, da revelação do Senhor, quando desfrutamos de um mover poderoso ali do Espírito de Deus, muitas vezes ligado também à revelação do nosso chamado. E ali o próprio Senhor nos dá sonhos, visões, e falamos face a face com Ele, nos maravilhamos, somos ministrados poderosamente no Espírito, e ficamos ali como quem sonha, né? Nossa boca se enche de riso, como diz os Salmos, nossa língua de júbilo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas quer saber, pensando ali na história de José, que é um exemplo para nós, se o Senhor mostrasse para José o que ele passaria, até o cumprimento do propósito, José não ia querer.
desenvolver, participar disso com o Eterno. Quem sabe ele diria, estou fora disso aí. E da mesma forma Deus trabalha com a gente. Da mesma forma, José, como um filho ainda imaturo, ele levava notícias de seus irmãos a seu pai Jacó. Nós vimos também na porção passada, mas de uma forma insensata e maldosa, né? Isso gerava peso ali entre a família. Você acha que José não aprendeu com tudo isso? Com esse início ali de caminhada ali, meio ainda imaturo? Com certeza, ele não só aprendeu com isso, como não deixou que suas falhas da época de imaturidade travasse seu crescimento em Deus. A gente fala muito sobre o crescer em Deus, temos que crescer em Hashem, no Senhor, na sua obra. Só que a gente precisa ter bem claro, eu sempre falo isso, o que é o crescer em Deus. E Yeshua deixou um ensino básico e objetivo para nós em relação a isso. O que ele falou? Ele disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e servo de todos. Isso aí é base. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. José, mesmo errando, como eu estava falando ali, quando jovem, sendo rejeitado e vendido pelos irmãos, pense comigo, os irmãos de José, eles iam matar José. José viu tudo isso, ele vivenciou, estava explícito isso. Já de início ele já começou desse jeito, pense. Então, vamos vender ele, então, teve um irmão que interviu ali. E José, mesmo em meio a todas essas lutas, ele não deixou que isso travasse seu crescimento espiritual. José deixou-se ser moldado por Deus em todo esse processo e foi colocado como pai de Faraó. Interessante, pois isso me lembra do próprio Yeshua, que após passar um processo de traição, que entregaram ele, um processo de morte, ele venceu, ressuscitou e o Pai lhe concedeu toda a autoridade nos céus e na terra. Baruch Hashem. E até os sábios de Israel já diziam sobre uma das facetas do Messias, que o Pedro também explicou para a gente na porção passada, que o Messias viria em uma de suas funções, não só como Mashiach ben David, mas também como Mashiach ben Yosef. Eles diziam que o Mashiach ben Yosef, como uma das funções, no sentido de função messiânica ali de Yeshua, do Messias, seria o servo sofredor que viria para sofrer pelo seu povo a fim de nos livrar da inclinação para o mal, da inclinação para o pecado. Olhe isso, isso daí é encontrado no Talmud. Agora uma pergunta, quem que é esse de quem o Talmud fala? Yeshua. Até os rabinos contemporâneos também, eles dizem que é em meio aos problemas, estamos falando aqui de processos na nossa caminhada, em meio aos problemas, em meio às adversidades é que somos forjados e produzimos para o reino de Deus, somos preparados para produzir para o reino de Deus. Sabe o que eles dizem? Eles dizem, prefira ter uma vida atribulada e cheia de adversidades, mas que sirva para você abençoar os outros, gerar frutos em Deus. Só que uma coisa é certa, é um caminho de morte, da morte do eu, que eu estou falando aqui. Mas eu mesmo acredito que o pior é ter uma falsa paz de espírito, sabe, no nosso processo, onde as pessoas são conduzidas a uma zona de conforto, com uma vida sem abnegação, uma vida sem renúncias. E Deus, Ele quer levantar em nossa geração homens e mulheres de entendimento referente a isso. E Ele nos ensina com a vida de José, aqui nessa porção, que em meio às dificuldades nunca devemos também projetar, culpa para o próximo, culpar os irmãos, culpar a igreja do Senhor, a esposa, É assim, a gente tem que se policiar, se fortalecer, não desistir. E também, outro ponto importante, nem culpar as colunas de autoridades, por exemplo, que o próprio Deus estabelece. Certo? Porque isso acontece também, tem gente que já projeta tudo para lideranças das congregações. Mas antes a gente entender esse processo e dizer, foi Deus quem me feriu, mas Ele me curará e me dará vida. Amém?
É Ele que, de certa forma, nos envia para conservar muitos com vida. Deus está desenvolvendo algo em nossas vidas. Então, homens e mulheres que entenderam a restauração e que em tempo oportuno Deus vai levantar para saciar a fome de muitos. Foi assim com José no Egito. Mas para isso é necessário a gente ter profundidade, buscar o relacionamento com o eterno. Tempo com Deus, sabe, no secreto, é extremamente fundamental para o desenvolvimento do nosso propósito nele. Não adianta a gente só encher a mente de conhecimento. Vocês entendem? Informação, sim, isso daí é importante. Isso aí não pode deixar de lado. A gente precisa buscar a Shekhinah do eterno, a unção de Deus, a presença, a glória de Hashem. E na Torá, nessa porção Miquetes, não há detalhes de que José, por exemplo, tinha tempo de oração a sós com o pai, como eu falei. A gente não vê esse detalhe. Mas eu quero acreditar que sim. Pois o próprio faraó, ali nessa porção, diz que José era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Ruach HaKodesh. Em Bereshit, isso aí está em Bereshit, Gênesis 41, 38. O faraó diz aos seus oficiais a respeito de José: acharíamos homem como este em que há o Espírito de Deus? E Yeshua também, pense, o próprio Messias tinha cuidado em ter tempo a sós com Deus, com o Pai. Quanto mais a nós, irmãos, é tipo um Calva Homer, né? Quanto a mais, uma certa brincadeira aqui, né? Quanto a mais a nós, irmãos, devemos seguir o exemplo do Messias. Devemos tirar tempo a sós com Deus diariamente. Sempre tem um pastor que eu conheci da MCM, não sei se ele está lá hoje em dia, um trabalho muito legal. Se eu não me engano, é em Belo Horizonte, Minas Gerais. É o pastor Zezinho, tem até o nome aí do patriarca José. O pastor Zezinho, ele falava assim: você tira tempo de manhã cedo já com o eterno, né, com Deus? Não tirei ainda, então você não vai tirar depois. Ele era meio extremo assim, né? Eu já consegui tirar no meio da tarde, de noite. Mas é um ensino assim muito interessante, né? Você ter um zelo por ter um tempo de intimidade com o eterno, porque depois as atividades muitas vezes vêm e nos engolem. Achava muito legal o ensino desse irmão. E é um equívoco a gente achar que vai alcançar de forma mais plena os propósitos de Deus em nossa geração sem termos isso estabelecido em nossas vidas. Yeshua nos ensinou dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso aí está em Mateus capítulo 6, verso 5. E a gente precisa nos revestir do poder de Deus para resistir os dias maus, porque esses dias eles vêm sobre nossas vidas. Agora a gente percebe durante os processos que passamos na presença de Deus, que Ele usa tudo isso a fim que a gente circuncide os nossos corações. Né, uma transformação. E assim como José alcançou uma estatura madura no Senhor, assim será nosso processo como filhos de Deus. Homens e mulheres que aprendem sobre seu destino em Deus, eles não estarão mais estagnados em uma mentalidade de sofrimento, por exemplo. Durante esses processos, eles sabem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito, que guardam os seus mandamentos. E aí, nesse patamar, quando a pessoa chega nesse patamar, ela já começa a reconhecer que todas as pessoas e situações que passam e passaram em nossas vidas, ainda que nos fazem sofrer, nos fizeram sofrer, cooperam para que alcancemos o nosso propósito no Senhor. E essa que é a diferença na caminhada do crente. Pedro, por exemplo, ele foi escolhido para estar com Yeshua, ok? E Pedro queria servir o Senhor, Yeshua. E em um momento, Yeshua pega e chama ele de Satanás, repreende ele. Lembram disso? E Judas, que traiu Yeshua, outra hora é chamado de amigo. Quando ele vai ali
dá um certo beijo ali no Messias para identificar, né, o Messias para os perseguidores. O traidor ele chama de amigo e o servo ele chama de Satanás ali em um certo momento. Claro, né, Pedro estava ali naquele momento querendo impedir Yeshua de chegar na estaca, se você ler lá depois. Ou seja, estava impedindo Yeshua de cumprir o seu propósito. E em outro momento, Judas estava contribuindo. E amigo, muitas vezes, não é aquele que, na nossa caminhada almática, né, meio carnal, assim, não é aquele que nos faz bem ou nos faz mal, mas é aquele que contribui para que cumpramos o nosso propósito. Entendem? Quer nos faça bem, quer nos faça mal. E aí eu me lembrei de um outro homem que experimentou disso também, que eu tenho que citar aqui, que nem diz o Mark, né, para falar às vezes dos homens de Deus, deixa eu limpar minha boca aqui, foi Davi. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas quantas pessoas ruins passaram, por exemplo, na vida de Davi para que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus? Leia lá na história, né, na Bíblia. E assim é com a gente, não tem como a gente fugir, é uma dinâmica de Deus isso daí tudo. Por isso, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Absalões passarão por meio daquele que é líder, ou tem aí um chamado para o ministério, assim como foi com Davi. Quem que são os Absalões? Os Absalões são aqueles que são treinados para o ministério, como sucessores, como próxima geração, assim como Davi fez com seu filho Absalão. Mas tudo que esse filho, né, espiritual, às vezes não é só biológico, ou seja, aquele mais novo na fé, quer roubar o lugar do líder. Isso aí acontece quando o propósito de Deus se desenvolve de forma forte, com o poder de Deus ali em meio a um ministério, uma congregação, essas coisas acontecem. Eu experimentei tudo isso daí, testemunhei. E tudo o que esse filho quer é roubar ali o lugar do líder, né? Por quê? Porque, na verdade, ele não tem um coração sincero em amor no relacionamento ali. Nas nossas vidas também, muitas vezes, podem passar Saúls. Aqueles a quem servimos como um pai, por exemplo, mas que, na verdade, tudo que ele quer é matar a gente, oprimir. Isso aí acontece também. E, às vezes, o crente não aguenta nem uma opressão em meio a comunhão, imagina a opressão do mundo lá fora. Aguenta aí, crente, foi Deus que colocou isso aí na tua vida. Já passei por isso também, a gente vai entendendo com o tempo. Muitas vezes na nossa vida pode passar Mical, que foi ali a esposa de Davi, certo? Sangue do seu sangue, muitas vezes, que você pensa que vai te elogiar, mas só te critica. Em nossas vidas também podem passar Nabal, foi uma pessoa ali que quando o Davi estava precisando de ajuda, estava passando fome, negou ajuda, fechou a porta ali na cara de Davi. Né? Então Nabal representa aquela pessoa que quando alguém está passando a maior luta na vida e vai pedir ajuda, essa pessoa fecha a porta ali na sua cara, bem no meio de um deserto. Nas nossas vidas, você que é líder também, ou tem chamado para o ministério, passarão Joabes. Aqueles que o líder diz, faremos assim, 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 aí ele diz amém, amém. Mas quando vira as costas, faz tudo ao contrário. Comum, muito comum. E muitas vezes na nossa vida pode passar Simei, que foi ali uma experiência de Davi, que amaldiçoava Davi. E esse aí vai amaldiçoar, vai desejar que nosso trabalho em Deus não dê certo, quer que a nossa casa caia mesmo. Isso aí acontece também, irmãos. Na nossa vida passarão Golias, desafios que enfrentaremos sozinhos e com nossas próprias armas. Mas também não é só luta também, né, irmãos? Eu sei também que em um certo momento na sua vida passará Samuel, que olha para você e diz, eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, que reconhece seu ministério, que reconhece o seu chamado. Quem? Esse menino, essa menina aí, às vezes bem jovem, e Deus vai dizer, sim, é esse mesmo.
Assim como o faraó viu em José, nessa porção, Miquetes, que não havia ninguém mais capaz de tomar autoridade em seu reino do que aquele hebreu cheio do Espírito de Deus. E eu profetizo que muita gente ruim vai passar aí por nossas vidas, para nos tornarmos maduros em Deus sem falta de nada. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, cheios do Ruach HaKodesh. Pensem comigo, na Babilônia, na época de Daniel, quem que governava lá? Não era Nabucodonosor? Mas quem que tinha autoridade? Daniel. No Egito, quem governava era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zezinho, que nem diz um amigo meu. Era o Zezinho. Atender o povo e supri-lo no tempo de fartura, Faraó fazia tranquilo. Agora, no tempo de escassez, só homens e mulheres de revelação é quem terão as chaves dos celeiros, como a gente vê nessa porção. É isso que Yeshua quer fazer com cada um de nós, e José experimentou isso. Quando a gente tem clareza do nosso destino, repito, não iremos trabalhar somente por uma denominação ou para nós mesmos, mas quando nos posicionamos como filhos de Deus, trabalhamos para uma obra que não é nossa. Temos uma conexão, pense, com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com o Deus Criador, por intermédio de Yeshua. Pense, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E nenhuma condição pode tirar de nós esse posicionamento, só nós mesmos. Outro ponto importante que não devemos deixar de lado é que devemos trabalhar, preste atenção nisso, devemos trabalhar nos lugares altos. Isso aí a gente não pode esquecer no nosso dia a dia, nas regiões celestiais. Como assim, irmão? Está muito místico esse negócio. O que eu quero dizer é que a gente tem que estabelecer adoração no sentido de louvor. Louve, que nem o Mark falou aqui, estabelecer proclamações, intercessões nas regiões celestiais, no mundo espiritual, como dizem aí também, através, claro, de uma vida separada para Hashem. Como o Mark falou, é isso que a gente faz aqui todo Shabat no Avodat Torá. Louvamos de forma coletiva, proclamamos os decretos do Senhor, intercedemos pelo seu povo. E como José foi um homem geracional, assim Yeshua quer nos levantar para pavimentarmos o caminho para a próxima geração, como eu citei ali em Gênesis 45. Conservar a muitos convidas, guardar um remanescente. Deus trabalha dessa forma na história. Sempre foi assim e esse padrão ele não muda. Depois que José ele se revela ali aos seus irmãos na próxima porção, que vai ser a porção Vaigash, ele diz lá para os seus irmãos, que é esse trecho que eu já tinha falado aqui. Agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão, ele diz, ou seja, para guardar os remanescentes da terra. Se aprofunde ali nesse texto que você vai ter essa clareza. E para vos preservar a vida por um grande livramento. E aí eu lembrei de um irmão que era um pastor, que ele compartilhou em meio à igreja, né, lá na congregação, lá que o pessoal estava reunido, que ele, nesses processos todos, que eu estou usando aqui José como espelho para nós, ele se sentia muito sozinho muitas vezes, na maioria das vezes, que parecia que a cada dia era uma luta, é como se ele estivesse esburacando assim, ele esburacava com uma britadeira um pouco mais, assim, ó, de uma montanha, né? Cada dia um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. Pense uma montanha assim, e ele ali com a britadeira, todo dia. Aí cada dia assim um pouquinho, assim. Mas ele disse que sabia que depois deixaria uma via pavimentada, atravessando essa montanha. Entendem? Para que não precisassem dar mais a volta ali, ó, ou subir toda ela e passar para o outro lado. Mas ele falava assim que
A próxima geração, os meus filhos, sendo biológicos, espirituais, eles não vão mais precisar dar a volta na montanha, mas antes vão andar a 120 quilômetros em uma via pavimentada. Ele deu um exemplo assim, muito, muito legal. Então, eu entendi que homens e mulheres geracionais, eles sofrem o que for preciso para deixar ali um legado para a próxima geração, para que haja uma conexão geracional. Isso é muito importante na obra de Deus. Para que se levante a geração da Torá, que vai atrair a vinda do Senhor. Entende? A gente sempre tem que estar... Pode ver que a Torá, ela bate muito nesse princípio. A geração que trará a vinda do Messias, uma geração poderosa. Como diz em Salmos 112, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Isso aí também me faz lembrar, irmãos, uma linha teológica rabínica muito interessante, que diz que Obadias, lembram de Obadias, aquele homem da época de Elias, que tem lá em 1 Reis, que ele escondia profetas, no tempo de perseguição, os profetas de Deus ali por Jezabel, no reinado de Acabe, ele escondia profetas e os sustentava com pão e água. Quando havia escassez também de alimento, olha aí, ó, na terra, né, havia essa escassez de alimento e havia essa perseguição, não era só escassez de alimento não, ali havia perseguição aos profetas de Deus. E essa linha teológica rabínica diz que Obadias era marido de uma viúva que Eliseu atende depois lá na frente ali dos relatos de reis. Lembram que essa viúva ela ia ter os seus filhos pegos como escravos, porque ela não tinha mais dinheiro para pagar as dívidas. Lembram disso? E a Bíblia não deixa claro isso, né? Mas existe essa linha teológica rabínica que diz que aquela viúva que teria seus filhos vendidos como escravos era a mulher de Obadias. Olha que interessante. Essa viúva diz lá na palavra para Eliseu, se você procurar lá depois, lembra-te de meu marido, de como ele fazia a obra de Deus. E essa linha teológica rabínica, diz que Obadias era marido dessa viúva e que ele era um homem bem-sucedido financeiramente, mas que renunciou tudo isso em prol de um propósito maior. E que ele investiu tudo o que tinha para manter a palavra profética, para guardar a palavra profética, guardar essa linhagem dos profetas. E para isso ele gastou ali todos os seus recursos, dando pão e água para os profetas em um tempo que não tinha pão e nem água. O que eu quero dizer aqui? Que nós temos que ter alimento para dar para a próxima geração, pois a geração da Torá está com fome e sede da palavra de Deus. Temos que ter essa mentalidade de Obadias, levar a próxima geração para a caverna e dizer, vou te dar pão e água. Obadias, um homem bem-sucedido, que ficou pobre ao investir em uma geração com pão e água em uma época que não havia alimento, não havia pão e nem água. E olha só que interessante, por isso que quando Elias disse, Deus, eu estou sozinho, Elias naquele propósito de restauração, Deus responde a Elias, não está não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, Baruch Hashem. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Eu ainda tenho Obadias que estão escondendo profetas. E eu quero dizer aqui que a gente tem que investir as nossas vidas para esse propósito, nesse propósito. O patriarca José, ele amadureceu em sua jornada. Ele não trabalhou para si mesmo. Estou repetindo aqui. José disse, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão, ou seja, para guardar os remanescentes da terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Baruch Hashem. Por isso, os pais, vocês que são mais maduros, presbíteros da Carral de Yeshua, judeus e não judeus, podem investir suas palavras, suas vidas, nessa palavra profética, que seus filhos não serão vendidos como escravos, mas virão viver mergulhados no azeite, amém?
assim como os filhos da viúva. E nós, filhos, né, porque eu não sou presunçoso aqui, de ter como é que é cada um, veja bem a graça aí que foi impartida aí para vocês, crentes, Paulo falava. Para ninguém pensar de si mesmo fora da curva aí, e andar de forma errada, né, no propósito de Deus. Nós, filhos mais jovens, devemos ouvir e obedecer e estreitar o relacionamento com nossos pais, com os presbíteros, os anciões, com os líderes, com os mentores, que muitas vezes são eles que estabelecem os limites e marcos para a gente dar continuidade à obra de Deus. Isso aí é muito importante. Por isso devemos perseverar e investir nessa palavra da restauração e manter ela viva, sem negociar. E eu oro que Deus levante mais homens e mulheres de visão e não de divisão, com esse propósito de espalhar a semente da restauração. Porque pense, quando Deus ele virar o ciclo, a gente se mantendo nessa perseverança, quando Deus virar o ciclo, teremos uma geração bem alimentada e viva. Esse que é o trabalho. Agora, para que tudo isso se desenvolva, não só precisamos de tempos a sós com o Eterno, como eu falei aqui, mas também de congregar verdadeiramente, fazendo parte de uma casa, de uma comunidade. Eu fiz uma postagem nas redes sociais ontem e repliquei uma postagem de um pastor que cuidou da minha vida por um tempo, pastor Maicon Baracho, Deus abençoe, pastor Maicon Baracho, família, Baruch Hashem pela vida de vocês. Ele falou assim que o congregar é um mandamento insubstituível. Não adianta só ir em reuniões de oração, por exemplo, é um mandamento insubstituível. Mas eu busco a Deus em casa, eu oro. O congregar, estar estabelecido em uma congregação é um mandamento da palavra de Deus que é insubstituível. E nessa casa ou comunidade a gente deve estabelecer o nosso nome, que o nosso nome é o nosso nome em meio aos irmãos. E isso só pode ser feito através do relacionamento. Não adianta também, outro ponto, não adianta ser habilidoso, querer fazer um monte de atividade. Sabe aquela coisa da pessoa habilidosa, mas sem lealdade? Isso aí é um outro ponto também. Não adianta habilidade sem lealdade. E outra coisa que é certa é que temos que fazer violência nas regiões celestiais, contra toda indiferença. Eu falei isso aqui outro dia que eu comecei a ministração. Sabe aquele espírito de indiferença com o próximo, aquela frieza, superficialidade nos relacionamentos. Entenda, essa frieza aí é uma espécie de atividade de uma casta do mal. A gente tem que entender isso, trazer à luz isso. E essa atividade, ela ministra a apatia que tem atuado também em nossa cidade. Isso daí existe. E também, claro, essa atuação, essa frieza vai estar muito forte no tempo do fim. Como Yeshua já havia nos alertado. Yeshua mesmo disse, né, que pelo distanciamento da Torá, de viver com Deus ali nos seus mandamentos, o amor de muitos se esfriaria. E aí a gente precisa crescer nos relacionamentos, em meio ao corpo de Yeshua, né, e os líderes das congregações precisam voltar-se a Israel, ao povo judeu. Isso aqui eu vou começar a focar bastante nisso agora aqui. Principalmente aos judeus crentes em Yeshua, representado aí de forma profética nessa porção por Benjamim. E é só em meio aos relacionamentos e serviço por amor, certo? Com lealdade, é que nosso chamado em Deus se desenvolve. Isso daí não tem como fugir disso. Não consiste a gente vir apenas às reuniões. Sim, isso faz parte, é muito importante, mas não é só isso. E o propósito, a base do desenvolvimento do nosso propósito é através do relacionamento com Deus e com os irmãos. Deus ele quer levar a gente a essa maturidade.
e ele age através do seu corpo, da sua noiva, da sua carral. Não adianta a gente se apegar a sofismas como com o intuito de a gente fugir de princípios tão básicos como o congregar, o mandamento de congregar. Não adianta a gente ficar, por exemplo, só na internet vendo vídeos, ministrações somente. Quantas pessoas, atualmente deixaram de congregar e ainda buscam aprender as Escrituras? Pense comigo, eu não congrego mais, não presto conta para nenhum presbitério, não faço parte de nenhuma comunidade, mas eu busco aprender as Escrituras. Querendo ou não, é nítido isso, é uma contradição. Claro, são irmãos e irmãs que precisam de amor, precisam de restauração referente a tudo isso. E também, aqueles que estão congregando, muitas vezes Deus está ali trabalhando em meio aos processos, como eu fiz aqui um espelho com a vida do patriarca José, trazendo para nossas vidas a vida da igreja. Deus, nesses processos, está ali circuncidando os nossos corações, de certa forma, uma analogia, de forma espiritual. E muitos começam a sangrar ali nesse processo, saem do arraial por conta própria, saem da congregação que fazem parte, quando na verdade nessa hora que começa a doer, começa a sangrar, é que deveriam descansar, sabe? Descansar em meio à comunhão dos irmãos. Descansa, irmão, segura um pouco, persevera e segura um pouco, porque o pior é aqueles que saem sangrando por aí. Como eu falei, Deus opera em meio ao corpo de Yeshua. E a cura também está onde? No próprio corpo. No próprio corpo. Porque é no corpo de Yeshua que irmãos, entre aspas, irão nos rejeitar muitas vezes, jogar em cisternas. No corpo de Yeshua é onde seremos circuncidados pelo Eterno. Através de erros e acertos de irmãos, nossos erros também, que nem diz um amigo meu, não fique atrás de uma congregação perfeita, e se você achar, não entra nela, porque senão vai estragar, É assim que funciona, muitos estão ainda buscando a congregação perfeita, e quando a gente entende isso, a gente não vai olhar mais para apontar os erros do próximo, mas a gente vai olhar para dentro da gente, eu vou olhar para dentro de mim, e diante de Deus, a gente vai viver a transformação que o Pai deseja. E galgar a caminho da maturidade. Muitas vezes a gente é intolerante com o próximo, não é verdade? Eu passo por isso, pelo menos. Eu passo bastante, assim, às vezes. A gente é intolerante com o próximo, mas com a gente é bem tolerante. Com a gente, não, irmão. Puxa, veja aí. Começa a explicar as coisas, Não que seja errado explicar. E, na verdade, a gente precisa buscar ser intolerante com a gente mesmo. Mais intolerante com a gente e mais tolerante com as pessoas que nos rodeiam. Assim como José alcançou a sua maturidade em Deus, assim Yeshua quer fazer com a gente. Sabe por quê? Porque como a gente vê nessa porção, Miquetes, o Egito está com fome. Nessa porção de hoje, Miquetes, em Gênesis, capítulo 41, 55, diz que, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, por alimento, e Faraó dizia a todos do Egito, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Só homens e mulheres de revelação, homens e mulheres de entendimento é quem terão autoridade em tempos de fome. São esses os que terão as chaves dos celeiros. E no próximo verso ali, Gênesis 41, 56, diz que havendo fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros. Baruch Hashem. O Egito está com fome. Edom está com fome. O que é o Edom? É o sistema do mundo, certo? Edom está com fome das palavras de Yeshua. E Deus quer nos capacitar. E de certa forma, Ele nos envia para levar alimento para Edom. Edom representa todo o sistema que está fora do reino de Deus. Seja o sistema dessa era do mundo, onde jaz o maligno, seja o sincretismo religioso. Por isso que Roma, no caso, também representa Edom.
Roma, no caso, preste atenção, também representa Edom. Roma, por isso que Roma e Edom representam o antissemitismo também, sabe? E se você buscar se aprofundar no legado de Israel, estudar aí, você verá que os sábios sempre concordaram com o conceito de que Edom representa o antissemitismo. Ou seja, Roma também está com fome. Precisamos crescer em Deus para fazer fermentar essa palavra profética da restauração e gerar unidade no corpo de Yeshua. Se o evangelho desconectado do seu contexto original já tem abençoado as nações, agora imagine quando a parte de não-judeus, agora estou falando da parte de não-judeus do corpo de Yeshua, nós fazemos parte do corpo de Yeshua, certo? Os judeus, discípulos de Yeshua, não podem esquecer que fazem parte do mesmo corpo com eles. Então imagine quando a parte de não-judeus do corpo de Yeshua colocarem no devido lugar o trabalho que os judeus crentes em Yeshua receberam do próprio Deus. Cada vez mais isso for fermentando. Isso, eu repito, não é um modismo, irmãos. Isso não é um modismo. Esse trabalho é um mover profético do Eterno que serve para que o corpo de Yeshua adquira a direção correta. Entendem? Assim como José, a gente viu no resumo aqui da porção, ele usou Benjamim para trabalhar o coração dos demais irmãos, assim Yeshua usa os judeus crentes em Yeshua, da mesma forma. O Senhor, ele quer restaurar a igreja e Israel através desse trabalho, encabeçado por judeus crentes em Yeshua. E o contingente de não-judeus da igreja precisam estar nessa, irmãos. Pois sabe quem que são esses, os não-judeus crentes em Yeshua? Eles são os trabalhadores da última hora, co-herdeiros das mesmas promessas dos judeus, do nosso povo. E nessa Parashá Miquetes, temos um relato de quando um cálice de prata, a gente viu ali, no resumo da porção, foi colocado na bagagem de Benjamim. Durante a trama que José fez com seus irmãos antes de se revelar a eles, né, na próxima porção, vai Gash. Esse cálice de prata carrega um simbolismo de redenção. Se você estudar as escrituras, se aprofundar, você vai ver que sempre prata é ligado a um aspecto de redenção, de remissão. Não vou entrar nesse ponto aqui agora, que nosso tempo está acabando ali também, né, eu tenho que correr aqui. Então, esse cálice de prata carrega um simbolismo de redenção. A prata carrega essa representação de redenção. Ou seja, o Eterno ele tem algo específico com Benjamim, que aqui representa o judeu crente em Yeshua. O judeu que segue Yeshua, ele é peça-chave para trazer essa instrução para a igreja. Então, a igreja em unidade, ou seja, judeus e não-judeus em Yeshua, unidos pela verdade, pela palavra, como diz em João capítulo 17, irão aproximar Israel do seu Messias. Você vê aí a figura do Messias, né? Está bem distante ainda para o povo de Deus do Messias judeu. A judaicidade de Yeshua restaurada ainda está muito como José no Egito ali. Né, fazendo ali um paralelo, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. A gente está quase indo para o final. Então a gente precisa expandir a mensagem da restauração. Aqueles que entendem a restauração são ponte entre a igreja e Israel. Tenho falado sempre isso. Entre a igreja e o povo judeu. Agora a ponte é para ser pisada, né? Olha aí, estamos falando de processos, de luta, né? Mas como tudo isso se desenvolve em meio a uma congregação, irmão? Não entendo isso, ou no corpo de Yeshua, na igreja. Como eu já falei, é através do nosso relacionamento com Deus e da comunhão entre os irmãos. E é isso que daí vai gerar o serviço com amor. E se a igreja do Senhor precisa de restauração, isso significa também que aqueles 5 ministérios que a gente lê em Efésios, capítulo 4, também estão sendo reajustados através do trabalho dos judeus crentes em Yeshua. Isso é fato. Pode ter certeza. Visão profética está sendo dada para a igreja, fundamentos estão sendo restaurados em meu povo de Deus. E eu lembrei de Provérbios 29:18, que diz que não havendo profecia, ou seja, não havendo visão, razão no hebraico,
não havendo visão de acordo com os oráculos divinos, o povo se corrompe. E foi o que aconteceu em 2000 anos de história da igreja. E a igreja, então, precisa de libertação, precisa ser curada, para que tenha direção. Olha aqui que a gente não pode esquecer que aos judeus, como diz lá em Romanos, foram dados os oráculos de Deus. Irmãos não judeus, cooperem, por favor, para colocar Benjamim em seu devido lugar. E quando essa palavra da restauração fermentar em meio ao corpo de Yeshua, né, muitos judeus já têm sido alcançados pelos judeus discípulos de Yeshua, muitos. Então, esse processo já começou há alguns anos, ampliar esse mover aí da restauração. Mas daí, então, Judá entenderá, né, o irmão de Benjamim entenderá. Judá aqui, no caso, é uma representação do povo judeu que eu estou fazendo aqui. É o povo judeu não crente em Yeshua, que irá se aproximar de José, que é uma tipificação do Messias Yeshua. E aí você vê que Judá ele vai se doar pela causa do reino. E não há mais tempo, está sendo retirado já de Jesus, de Yeshua, todo aquele manto romano que colocaram nele. Aleluia! Lembram, olha só que interessante, lembram antes da morte na estaca, na cruz, quando colocaram um manto romano em Yeshua? Foi colocado um manto ali em Yeshua. Ou seja, estou fazendo aqui uma analogia, ou seja, na semelhança de Yeshua antes da crucificação, o corpo de Yeshua, como que estava antes dele ir para a estaca? Ele já tinha apanhado um monte, já estava ferido. Então, na semelhança de Yeshua antes da crucificação, o corpo está ferido, o corpo de Yeshua está ferido, mas está sendo retirado esse manto romano ali, ó, do corpo de Yeshua. Pense, um corpo ferido, às vezes não está cicatrizado, e aí a pessoa vem e começa a tirar aquele manto romano. Mas Deus restaurará o corpo, homens e mulheres de cicatrizes. José era um exemplo desse. Passou processos terríveis, foi ferido, Deus curou. Assim como Yeshua, como é que ele curou a incredulidade de Tomé? Ele pregou? Ele não, olha aqui as feridas. Toca aqui, ó, no meu lado. Muitas vezes é isso que as pessoas precisam. E cabe a nós fazermos isso, tirar todas as vestes romanas que foram colocadas em Yeshua, que se assemelha com José, que atuava no Egito como quem? Zafenat Paneia. Seus irmãos nem imaginavam que Zafenat Paneia era José. E para finalizar, né, está dando aí nosso tempo, vou projetar alguns tópicos aí para quem, né, pode sentir falta aí de uma projeção. Acompanhe aqui, por favor, por gentileza, aqui na projeção. Devemos, através das nossas vidas, das nossas condutas e práticas da palavra, no seu contexto original, restaurar o ensino do Messias de Israel. Por isso, temos que voltar a defender a fé de Israel, de Yeshua e dos apóstolos. Como assim, irmão? A fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaque e Israel, tanto no judaísmo como no cristianismo, muitas vezes as pessoas expressam muito mais uma fé enoteísta do que monoteísta. O que é isso, irmão? Enoteísmo. O enoteísmo, deixa eu explicar, é um conceito pós-moderno, não faz tempo que surgiu, para se explicar a fé que a pessoa tem em um único Deus, no Deus dela, mas ao mesmo tempo essa pessoa atesta e aceita que os outros têm os deuses deles. Por exemplo, ele olha para uma pessoa lá, que é bem católica, né? Que tem toda aquela gama de idolatria, assim, vários deuses, vamos dizer assim, e isso é muito comum de se ver, né? É um conceito deturpado, isso que eu estou falando, o enotismo. Por exemplo, ela olha assim para esse tipo de situação. Nós temos, por exemplo, o nosso Deus. No judaísmo isso acontece muito também. Tá? Se você for para Israel, você vai experienciar isso. Isso é muito comum. Por exemplo, nós temos o nosso Deus, Hashem. Mas deixe que os católicos ou islâmicos tenham os deuses deles.
Não, irmãos, a religião é algo terrível. Deus é um. Aleluia, Baruch Hashem. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e homens, Yeshua, o Messias, homem. 1 Timóteo 2,5. Né? Voltando aqui aos slides. Devemos devolver à palavra de Deus o seu status como autoridade máxima sobre nossas vidas. Não podemos cair e nos prender na armadilha de dogmas de homens. A forma original de se interpretar os textos bíblicos é o antídoto contra toda a variedade de doutrinas que temos, aquela salada doutrinária que gera divisão no corpo de Yeshua até hoje. A Torá, que é a lei de Deus, deve ter sua importância restaurada nos meios teológicos. Em nome de Yeshua. Sem o conhecimento e a contextualização da lei de Deus e de seus profetas, é impossível compreender a identidade, a obra do Messias e também o conceito verdadeiro de nova aliança. E referente à identidade do Messias, sem essa contextualização, até chefe do Vaticano ele vira. Terrível. E acabou virando, né, entre aspas, né? Irmãos, muita coisa para ser restaurada. Jeremias, capítulo 31, verso 31, já estou terminando, estou no final aqui. Diz que a nova aliança é a Torá, a lei de Deus escrita no coração e na mente do indivíduo. E é isso que Yeshua veio fazer, escrever a Torá nas nossas mentes e corações e torná-la plena. Amém? Mais um pouquinho aqui, irmãos. Desculpe, passou um pouquinho e já estou finalizando. Yeshua e os que foram ungidos por ele para legislarem em prol do povo do Eterno ensinaram conforme a Torá e a palavra dos profetas. Ninguém nunca anulou ou destruiu a lei de Deus. Ao contrário, a Torá foi confirmada. Precisamos restaurar a importância da obediência também aos mandamentos de Yeshua, que são os mandamentos de Deus. Não há separação nisso, irmãos. A graça de Yeshua não pode ser usada para anular a importância da obediência aos mandamentos. E para fechar, sem demora, o Yeshua judeu está se revelando aos seus irmãos. Vamos participar disso, desfrutando de todo o propósito que o Senhor nos inseriu. Desfruta, irmão. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Yeshua HaMashiach, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Restauração já. Shabbat Shalom. Amém. Aleluia. Vou chamar então, por gentileza, o Pedro para dar a bênção final. Shabbat Shalom a todos, irmãos. E Shavuot Tov também.